E aí, meus amores, continuemos aqui o substantivo, né? Que é um assunto relevante que cai, e a gente está aqui fazendo um breve resuminho das partes mais importantes. Então, nós saímos aí da flexão do plural, né? A flexão do plural, a gente viu a flexão de gênero, dos substantivos, número, e agora a gente vai para a formação do grau. A gente vai ver aí os aspectos relevantes da formação do grau. Como é que forma-se o grau do substantivo? A gente tem aí a palavra que do grau normal, por exemplo, panela, e a gente vai acrescentar à panela um sufixo, tá? Então a gente tem aí duas formas de apresentar esse grau. Da forma sintética, que você vai, que sempre cai na prova, né? Como um processo de formação de palavras. Você pega o radical e acrescenta a esse radical o sufixo de aumento ou sufixo de diminuição. Quando você preservar o radical e acrescentar ele um sufixo, você vai dizer que essa formação do grau ocorreu de forma sintética. Então, quando você acrescenta a esse substantivo um adjetivo, uma palavra que vai indicar aumento e diminuição, aí a gente tem a formação de grau analítico. Então, por exemplo, panela mais ão fica panelão. Então, você observa que panel é o radical e ão é o sufixo de aumento. Pedra maisinha vira pedrinha. Então, você tem um radical pedra, né? Até o R, e o inha é o sufixo de diminuição. Da mesma forma, acontece em muralha, né? Muro mais alha, nós temos aí muralha. Então, até o R é o radical e o alha é o sufixo de aumento. Então, a gente chama de grau sintético. Burro mais rico vira burrico. Então, você vai lá na palavra primitiva, ou lá no radical, né? E na palavra primitiva burro, tira o O, descobre que esse radical se repete. Então, a gente tem o ico, né? Que é o sufixo. Ah, mas professor, eu não quero alterar o radical dessa palavra. Então, como é que eu posso indicar dentro dessa palavra que ela sofreu alteração? Então, eu posso colocar um adjetivo e aí vou transformar esse substantivo, essa formação em analítico. Como temos aí, ó, rua enorme, tá? Então, rua enorme é uma rua que sofre uma alteração. Rua é uma coisa e rua enorme, rua grande, né? Tô dizendo aí que ela é imensa. Ela sofre uma alteração. Da mesma forma, barco pequeno, né? Você tem aí barco, é o radical normal, a palavra normal, substantivo normal. E quando eu digo que ele é pequeno, eu faço uma alteração de grau de diminutivo, né? Na rua enorme é aumentativo e barco pequeno no diminutivo. Da mesma forma, em rio, né? Eu tenho imenso rio. Então, o que que eu estou dizendo? Que houve um aumento desse rio. E uma sala minúscula é uma sala pequena, ou seja, ela sofreu alteração de grau diminutivo, tá? Então, eu falo saleta, né? Saleta é o sintético e sala minúscula é o analítico, tá ok? Então, fiquem atentos, a gente tem essa variação, essa formação, essa possibilidade de formar o grau do substantivo, ou acrescentando a ele ou um sufixo, ou acrescentando a ele um adjetivo, que vai alterar o processo normal, tá bom? Então, fiquemos aí atentos, tá? Então, essa forma de fazer aí a formação de grau do substantivo. Saindo do substantivo, que é a palavra que nomeia seres, a gente viu a classificação, a gente estudou a flexão do substantivo, agora a gente vai para a flexão do adjetivo. Lembrando, se você não lembra, se você esqueceu o que é adjetivo, volte lá nas aulas anteriores que a gente viu que o adjetivo é um determinante do substantivo, ele acompanha o substantivo e atribui a esse substantivo características,
tá? Então, a gente vai aqui, uma breve revisãozinha, né? Para alguns é revisão, para outros vão ter que buscar aprofundar sobre o assunto. Eu destaquei aqui alguns aspectos relevantes que são cobrados nas provas. Então, lembrando, a flexão do substantivo é gênero, número e grau. Então, nós temos aí também uma flexão do adjetivo, que é uma palavra variável semelhante ao a flexão do substantivo, tá? Então, da mesma forma que o substantivo sofre flexão de gênero, o adjetivo também, até porque a gente viu que o adjetivo, como eu brinco, é o best friend forever young do substantivo. Ele vai concordar com ele, gênero e número. Então, da mesma forma, nós temos a divisão da flexão de gênero. Existem adjetivos que são uniformes, ou seja, que só tem uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, e nós temos adjetivos que são biformes, que eles vão mudar uma forma para o masculino e outra para o feminino. Então, quais são alguns desses adjetivos que apresentam apenas uma forma? Nós temos inteligente, eu digo menino inteligente, menina inteligente, não mudou. Eu digo rapaz, amável, moça amável. Né? Então, observem aí. Menino feliz, homem feliz, mulher feliz. Então, você vê que mudou o gênero, mas o adjetivo permanece da mesma forma. Tá bom? Então, uniforme só tem uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? E os biformes, como eu havia falado, ele tem mais de uma forma. Ele tem uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Então, por exemplo, eu coloquei aqui atencioso, atenciosa, né? Engraçado, engraçada, ativo, ativa, lindo, linda, bonito, bonita. Então, quando você perceber que o adjetivo ele se modifica para indicar o gênero, então é biformes. Então, adjetivos biformes é aqueles que apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. E o uniforme só tem uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, ok? Show de bola. Então, vamos para frente. Outro detalhe que é interessante é a flexão dos adjetivos compostos. Preste bastante atenção. Os adjetivos, eles se classificam também parecidos com o substantivo. Eu acredito que ele não seja tão difícil para vocês entenderem quando é que o adjetivo é simples, quando é que o adjetivo ele é composto, quando ele é primitivo, quando ele é derivado, tá? Agora, na minha opinião, a flexão dos adjetivos compostos podem trazer para vocês lá na hora da prova o nervosismo, e aí a gente acaba esquecendo. Então, é interessante que a gente relembre algumas regras e vocês vão se aprofundar, tá? Faça aí mapas mentais das regrinhas para você ir aprendendo. Como é que se faz a flexão dos adjetivos compostos? Então, a primeira regra diz que quando esses adjetivos compostos eles forem formados por dois adjetivos, preste atenção, somente o segundo vai sofrer alteração de gênero. Então, você está escrevendo a sua redação, você coloca lá cidadão luso-brasileiro. Então, você observa que luso-brasileiro é um adjetivo composto. Então, eu quero transformar isso em gênero, né? Vou fazer essa flexão de gênero. O que que eu faço? Só o último elemento vai para o feminino. Então, cidadão luso-brasileiro, cidadã luso-brasileira, tá? Então, fiquem atentos a isso. Eu já vi muita gente errar, tentar aplicar, às vezes, a mesma regra do substantivo composto e não dá certo. Então, aqui é a regra número 1, né? Número 1, nós temos aí só o segundo elemento que vai para o feminino. Então, cidadão luso-brasileiro, cidadã luso-brasileira. A outra regra interessante é a gente prestar atenção é que se o último elemento não for adjetivo, o composto é invariável. Então, a regra é mais ou menos isso. Se você tem uma palavra composta, tá?
E aí, esse último elemento não é um adjetivo, essa palavra vai ser invariável. Por exemplo, tecido azul piscina. Quando você separa, azul é um adjetivo, mas piscina é um substantivo, é um nome. Então, o que que vai acontecer? O que que a regra diz? Se o meu segundo elemento, ele é um substantivo, ou seja, ele não é um adjetivo, ele não vai para o plural. Ele vai ficar aí, ó, invariável, tá? Ele não vai mudar, tá? Então, ele vai ficar tecido azul piscina, do mesmo jeito. Então, não há alteração quando o segundo elemento for substantivo. Só vai ocorrer quando esse elemento for adjetivo. No caso aqui, ó, de gênero, né? Eu já estou também adiantando a regra do número. Observe aqui, ó, que brasileiro é um adjetivo. Então, foi brasileira. Piscina é um substantivo. Então, não vai fazer nenhuma alteração, ok? Então, fiquem atentos à regrinha. A regra geral, então, ela diz o seguinte: a regra geral do plural dos adjetivos compostos. Ele diz que somente o último adjetivo formador vai para o plural. Então, ele é parecido com o do gênero, né? Só que aqui vai ser número. E quando é número, tanto faz ser no feminino quanto masculino. Diferente do gênero, que só o último vai para o feminino, quando for adjetivo. Então, você vai sempre prestar atenção como é que é essa formação desse adjetivo composto. Porque se o último elemento do adjetivo composto for da classe de adjetivos, aí vai para o plural. Por exemplo, nós temos aqui, ó, tratado anglo-franco-italiano. Então, tratados anglo-franco-italianos. Então, italianos é o adjetivo. Só ele vai para o plural. Da mesma forma, cidadão luso-brasileiro. Cidadãos luso-brasileiros. Só o segundo elemento vai para o plural. Brasileiro é o adjetivo de cidadão, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, gente, esses assuntos, eles são regras, tá? Regrinhas básicas. Se você aprender a regra e aplicar, vai dar certo. Vamos testar aí. Vou dar um minutinho para você pensar. É possível afirmar que o plural das duas sentenças estão corretas? Por exemplo, letra A, tapete verde claro, tapetes verde claros. Letra B, tapete verde musgo, tapetes verde musgo. Então, vamos lembrar da regrinha. Qual dessas duas alternativas você acredita que está correta? Você tem aí, ó. O que que a regra diz? Vou voltar e você vai analisar. A regra diz que somente o último adjetivo formador vai para o plural. Então, nós temos aqui verde é um adjetivo e claro também. Então, o segundo elemento vai para o plural. Verde, claros. Já aqui no segundo, eu tenho verde, que é um adjetivo, musgo. Musgo não é um adjetivo, musgo é um substantivo. Então, vai ficar tapetes verde musgo, invariável, tá bom? Então, nós temos aí a aplicação dessa regra. Então, fiquem atentos a isso, tá? Se o segundo elemento for substantivo, ou seja, não é adjetivo, ele é invariável, só vai para o plural quando ele for variável, ok? Quando for um adjetivo. Entendeu? Ficou claro? Então, fiquem atentos a isso.